Nascida no Rio Grande do Sul em 1987, Andressa Urach começou a ganhar fama como modelo e participante de concursos de beleza, chegando à televisão como assistente de palco do antigo programa Legendários na Record. Participou do reality show A Fazenda e se tornou famosa por conta do seu jeito polêmico e de suas histórias. E vamos te apresentar 5 dessas histórias no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem 5 absurdos de Andressa Urach, que é um pedido inclusive de pessoas do canal, então se você está nos assistindo e quer deixar algum tema, comente aqui embaixo alguém que você acha que merece, são 5 absurdos, e a gente trouxe alguém que tem realmente 5 absurdos para contar. A gente vai falar sobre a Andressa Urach, provavelmente muita gente vai julgar ela nos comentários aqui embaixo, igual fazem pela internet. Eu particularmente vou contar essas histórias tentando não colocar a minha opinião pessoal em cima delas, certo? Até porque alguns desses erros ela cometeu no passado e ela mesma comenta que foram erros e que ela se arrepende disso, vocês vão ver por aqui. Então, as conclusões eu deixo pra quem estiver assistindo e quem quiser comentar. Hoje eu tô com o Digo Black por trás das câmeras e eu quero que ele me dê a meta de likes agora. Meta de like hoje é 11.220. 11.220 likes e na quinta posição, pra já começar daquele jeito, né, a gente vai falar sobre como a gente pode falar, um sexo grupal ali envolvendo jogadores da seleção brasileira. No seu livro autobiográfico chamado Morri para Viver, Andressa contou detalhes sobre ter participado de um momento inusitado com jogadores da seleção brasileira. Ela não revelou nomes, mas admitiu ter envolvimento com vários jogadores da seleção brasileira de futebol. No livro ela também conta que 3 atletas queriam ter relação com ela ao mesmo tempo. Então ela conta sobre essa história e até separei aqui o trechinho exato que ela fala. Todos beberam uísque na piscina aquecida e na hora do banho de sauna houve relação sexual em grupo. Os homens não se tocaram, mas viriam um objeto na mão de cada um deles. Ela também contou que um deles chegou a pagar 4.000 euros para que ela passasse 5 dias com ele em Londres. Ela falou que o segundo jogador pagou para que ela fosse até uma cidade da Rússia, onde ele morava, né, para poder ficar com ela. E ela contou que esses 2 primeiros jogadores eram casados e tinham filhos. Depois ela contou sobre o terceiro, dizendo que ele era muito jovem, rico e renomado e que ele não pagou para dormir com ela. Que ela então dormiu, né, de graça ali, foi uma escolha dela. E ela disse também que ele não era casado, mas que namorava. Então tivemos 3 histórias separadas e depois essa história reunindo todos, né. Eu não duvido que tenha acontecido, tá ligado? Mas eu acho que ao mesmo tempo é muito interessante, tipo, pra ela falar sobre isso. Principalmente naquela época, porque naquela época, no início da vida dela, como a gente falou, ela era modelo e tudo mais, e por um bom tempo, ela conta no livro dela, né, que ela trabalhou como garota de programa. Então, o voucher sobe, né? Quando você tá envolvido com grandes nomes, dá a impressão de que você é uma pessoa requisitada e tudo mais, e isso faz muita gente querer continuar pagando ou pagar até mais caro, né? Na quarta posição, a gente vai falar inclusive sobre um desses rolos, o rolo com Cristiano Ronaldo. Talvez você não saiba, mas Andressa Urach e Cristiano Ronaldo já se envolveram. Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, Andressa contou detalhes sobre a vez em que saiu com Cristiano Ronaldo. Andressa foi apresentada a Cristiano por meio de um jogador brasileiro que não foi revelado. Na época ela era dançarina e assistente de palco, mas de vez em quando era contratada como garota de programa por alguns famosos. Então tudo indica inclusive que um dos jogadores da situação anterior, né, estava envolvido nesse rolo aqui. Por quê? Olha o que ela falou. Esse jogador pagou para que eu fosse para a Rússia, né, que aconteceu antes. Muitos jogadores pagam garotas para fazer festinha. Ali eu saí com ele e alguns outros jogadores. E um desses conhecia o Cristiano. Eu disse, Cristiano é meu sonho de consumo. E ele passou meu telefone e meu WhatsApp. Ele, Cristiano Ronaldo, que me procurou. Então naquela época, o Cristiano Ronaldo pra ela não era, tipo, um cliente ou algo do tipo. Ela contou sobre isso, depois ela foi no Poderoso Castiga, do Pânico, ela foi lá na época pra poder falar sobre e tal, e ela contou que ele era, tipo, o homem mais lindo do mundo pra ela, e que ela queria ficar com ele. Como teve esse contato através desse jogador, ela conseguiu realizar isso. Ela foi até Madrid, viu ele uma única vez, e naquela época o Cristiano tava comprometido, ele tava namorando uma modelo russa chamada Irina Shayk. Aí ela falou o seguinte, então, na entrevista dela, eu nem gosto de falar sobre isso, tadinho. Na época ele tinha uma noiva e eu meio que estraguei o relacionamento dele. Depois me senti super culpado e pedi perdão no meu livro. Ele sabe o que aconteceu, mas ele nega. Fiquei com raiva, eu era muito barraqueira. Na verdade, eu só queria uma foto com ele, porque eu era fã, né? Então esse encontro rolou lá em 2013, tem até mensagens famosas, né? Lá o Cristiano Ronaldo falou, esse bumbum deve ser o demônio. Tá ligado? Que virou meme depois, né? E o Cristiano teria ficado bravo porque ele sempre negou a situação. Obviamente, né? Tava comprometido, não ia também assumir. E o que aconteceu naquela época? Ela tava com ele no hotel e, coincidentemente, a mídia apareceu por lá pra poder flagrar a situação. Isso também poderia ter deixado ele irritado, né? Com certeza ele desconfiou que ela fez isso pra poder ganhar fama. Tanto é que na época, ela já tava na mídia, ela já era dançarina, já era assistente de palco e tudo mais, mas isso aqui colocou o nome dela de fato no mundo todo, tá ligado? Na terceira posição, a gente vai falar de um caso bem delicado envolvendo ela aos 11 anos de idade. Ela conta essa história algumas vezes já, tanto no livro que a gente já citou, quanto em podcast, e no Instagram pediram para que ela contasse novamente essa história. Basicamente, ela tinha 11 anos de idade e ela falou que não sabia o que estava fazendo. Ela foi brincar na casa de uma amiga dela e a amiguinha dela teria colocado um cachorro para lamber as partes íntimas dela. Isso é conhecido também como zoofilia, certo? Ela tinha 11 anos, por isso é uma situação ainda mais complicada, porque como que a gente vai medir o nível de culpa de uma criança de 11 anos?
certo? Então, provavelmente isso aqui foi falta de instrução, para que ela soubesse o que estava acontecendo por ali. E ela falou que foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, que inclusive ela relatou no livro, e que ela falou que não tem como negar, mas que ela tem nojo disso, que ela tem vergonha, que ela sabe o quanto que isso é escroto de se fazer, que jamais ela toparia fazer isso novamente, mesmo que fosse por qualquer quantidade de dinheiro e tal, né? E que aconteceu, que ela assume que fez, que ela levou um tempo, inclusive, para se perdoar, mas que ela já se perdoou e que agora ela vai seguir em frente. Então é uma situação complicada, como eu falei, né? É algo que talvez o melhor a ter sido feito é ela não divulgar isso. Falando bem a verdade, né? Porque agora vai ficar marcado e todo mundo vai saber sobre isso. Porque o que acontece? A situação ela é dúbia. Então ela pode ser vista como ela sendo uma pessoa culpada ou ela sendo uma pessoa vítima da situação, certo? Mas ela divulgando, vai ter gente que vai acreditar que ela é culpada e que ela é vítima da situação. Vão ter os dois públicos. E ainda vai querer uma fama ainda em cima disso, né? Exatamente, entendeu? E isso pode ser tirado do contexto. Por exemplo, alguém pode falar, pô, ela já fez isso com um cachorro. E não falar que ela tinha 11 anos. E não falar como é que era o contexto dela naquela época. Então foi algo que ela trouxe contra ela, né? Que talvez tenha sido utilizado naquela época para divulgar o livro e tudo mais, mas eu acredito que foi um tiro no pé, porque publicamente isso é algo horrível de você ter exposto, né? Na segunda posição a gente vai falar de uma situação atual. O filho dela é quem grava seus conteúdos adultos. A Andressa voltou a gravar conteúdo adulto, né? Mas agora de uma maneira um pouco mais inusitada. Isso porque o cameraman dela é o filho dela, Arthur, de 18 anos. Inclusive, em um dos vídeos que ela divulgou recentemente, ela mostrou que estava em um quarto de motel junto com o Arthur e mais um outro homem que também seria responsável pelas fotos e vídeos. Ela disse o seguinte: alugamos um quarto bonito para fazer as gravações. Hoje eu vou ter 2 câmeras. E o Arthur então respondeu: esse vai dar o que falar, hein, mãe? Cara, ele falou que não acha estranho. Ele falou que ele coordena ela e tal. Tipo, fala, fica nessa posição, melhora essa posição aqui, não sei o que e tudo mais. E é aquilo que eu falo, tá ligado? Tipo, é particular deles. Sim. Se ele não acha estranho, talvez eles tivessem que deixar isso, né? Em off, né? Em off. Se foi colocado publicamente, eu sempre tendo a pensar que é proposital. Tá ligado? Eu acho. Tipo, tu chega e conta algo muito grandioso como isso pra voltar a aparecer na mídia, mesmo que seja de uma forma ruim. Existe até dentro da publicidade uma definição que fala que não existe publicidade ruim. Toda publicidade é publicidade, certo? E tudo piorou quando a galera descobriu que ela fez um vídeo aí com um ator chamado de Pistolinha, que é um anão, tá ligado? E ela teria gravado vestido de Branca de Neve ali, tendo relações com o cara e tudo mais. Quem gravou foi o próprio filho dela. Então, mais uma situação aí bem, né? Eu falei que era 5 absurdos, tá ligado? E na primeira posição, ela se converteu à Igreja Universal e depois criticou a igreja. A história começou em 2014, quando a Andressa decidiu mudar de vida. Naquela época, ela estava afundada em várias situações, como, por exemplo, tinha acabado de ter o escândalo com o Cristiano Ronaldo, tinha essa vida que a gente falou, de garota de programa e tudo mais, que é uma vida que degrada, muitas vezes, a mulher, porque você é obrigada a, né, se submeter. Óbvio que vai ter algumas mulheres que fazem, que vão comentar, eu me sinto muito bem, tal, mas você é obrigada, querendo ou não, a prestar um serviço ali, que é um serviço muito íntimo, que quando você não é uma garota de programa, é algo que você só vai fazer com pessoas que você considera muito, com pessoas que você ama, ou então com pessoas que você admira, né, pelo menos. E aqui a relação é totalmente destruída, né, porque essa relação vira o quê? Você tem dinheiro, eu tenho corpo, opa, vamos trocar uma coisa pela outra. Nessa época, além desses problemas, ela ainda teve um problema com aplicações mal sucedidas de hidrogel. Não sei se vocês lembram e tudo mais, mas a perna dela, tudo com uns buracão na perna. Com uns buracão e tal, e muita gente falou que ela poderia até falecer naquela época. Então ela, passando por isso, se apegou ali a Deus, a religião, e se apegou à Universal. Então em 2015, inclusive, ela chegou a largar a Rede TV, que era a TV que ela estava contratada, e foi para a Record TV, que é hoje a emissora que tem ligação com a Universal. Só que em 2020, 5 anos depois, ela foi demitida e com o fim do contrato também rompeu com a igreja. Lugar onde, inclusive, naquela época, ela disse ter se sentido mais utilizada do que na prostituição. Ou seja, esse negócio de a gente falar que a prostituição realmente usa e abusa, ela falou que a igreja fez algo ainda pior, teria feito uma lavagem cerebral. Eu vou ler pra vocês exatamente o que ela falou. Depois de 6 anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar o meu tudo para Deus, levaram praticamente tudo que eu tinha. Foi mais de R$1,5 milhão que doei nesses últimos anos para a instituição, fora o meu amor e tempo que dediquei, como todos sabem. Tanto é que eu não sei, cara, não lembro onde que foi, mas eu acho que foi aqui em Santa Catarina que aconteceu. Ela foi num jornal divulgar esse livro dela, e o apresentador, tipo, comparava ela com o demônio. Tá ligado? Não sei se tu lembra disso. Não lembro. Porque ela falando, ela fez isso. Tipo, ela é uma pessoa que tava lá no lixo, que não tinha moral nenhuma, não tinha ética, sabe? Tipo, um bagulho bem assim, sabe? Tipo, parece a Chiquinha defendendo lá o Seu Madruga. É esculachando, né? Tipo, ele pode ser magro, ele é magro, igual não sei o quê. Ele pode ser um bêbado, ele é um bêbado. Ele pode ser um vagabundo, ele é um vagabundo. Mas ele é meu pai, sabe? Tipo, o cara tava fazendo meio que isso com ela ali. E ela reclamou, né, de ter sido associada tanto a coisas ruins, até porque durante essa época ela falava, pô, gente, não façam, não tenham relações antes do casamento, que é um dos discursos defendidos pela igreja. Então ela servia como uma pessoa, tipo, olha, eu fiz e o que aconteceu comigo?
tá ligado? Então, no início desse ano, ela decidiu processar a Igreja Universal e, nesse meio tempo aí, ela foi e voltou algumas vezes, tá, pra igreja. Ela ia e voltava. Tanto que a notícia que mais saía era: André Surak abandona a Igreja Universal, André Surak volta pra Igreja Universal. Nos últimos anos foi o que mais saiu, né? E ela, então, processou a igreja, alegando que queria de volta as doações que ela tinha feito, que passavam de R$1 milhão. Só que, recentemente, em junho desse ano, a mulher decidiu desistir e abrir mão do processo que estava movendo contra a igreja. E ela publicou o seguinte: se a minha mágoa foi pública, eu postei, acho que o perdão também tem que ser público. Ela pediu perdão à Igreja Universal, ao Bispo Macedo, à Dona Cristiane, ao Bispo Renato, aos pastores e aos obreiros. O perdão liberta, e eu, graças a Deus, consegui perdoar a pessoa de quem eu tinha mágoa, e estou em paz em todos os sentidos. Demorei quase 3 anos para conseguir perdoar, e finalmente perdoei. Meu coração está leve. Então, ela acabou desistindo no final desse processo aqui, né? Eu acho que ela conseguiu todo o dinheiro que ela tinha doado com um novo... conteúdo, né? Conteúdo. Novo. Cara, é complicado, porque, tipo, sinceramente, se perguntar pra mim, essas situações, se eu queria que alguém próximo a mim estivesse passando por elas, eu ia falar que não. Não vou ficar aqui fingindo, né, que é tudo positivo, porque não é. Mas, como a gente sempre fala, né, é uma pessoa adulta que tá fazendo o que ela bem quer e tudo mais, e eu só espero que ela não se arrependa disso. Tipo, ela ter ido pra igreja não significa que ela tava melhor, necessariamente, tá? Significava que ela tinha mudado. Então, tipo assim, igual ela falou, pô, eu me senti usada. E ela foi usada como um exemplo ruim das coisas, entendeu? E, obviamente, isso em algum momento bate na consciência, a pessoa vai se sentir muito mal, vai se sentir um lixo. Igual o cara tava falando, ela era um lixo, não sei o que, tal, né? Então, nesse momento, eu acho que ela encontrou ali de melhor pra vida dela, foi perdoar, né, a situação, seguir em frente e tentar recomeçar. O problema é que o recomeço dela é uma volta pra trás, né? Tipo assim, ela tava mal, aí ela foi pra outra situação, ela mudou, segundo ela continuou mal, e agora ela voltou pra situação anterior. Vamos ver se ela continuar feliz com isso, tudo bem. Mas eu acredito que não vai, até porque no livro dela, que ela fez, ela fala sobre isso. Como é que é? Morrer para viver, né? Sim. Morrer para viver. É meio que isso, ela sabe que tá sendo usada, ela sabe já das consequências, ela conhece tudo isso, e mesmo assim ela tá topando porque talvez seja o único jeito que ela enxerga pra ela voltar pra mídia e ter uma vida midiática, até porque foi assim que ela trabalhou a vida inteira, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema ou uma outra pessoa que você escreveu por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.